Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Dia da Virada. Se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Norilsk, Rússia. Essa é uma cidade industrial que foi fundada em 1935 como um campo de trabalho escravo. Ela abriga o maior complexo de fundição de metais pesados do mundo e, por isso, foi considerado um dos lugares mais poluídos da Rússia. Em Norilsk, a neve é negra, o ar tem cheiro de enxofre e a expectativa de vida dos operários é 10 anos abaixo da média russa. Estima-se que mais de 130 mil moradores da região sejam expostos a partículas de metais pesados e, por isso, as crianças sofrem de várias doenças respiratórias, responsáveis por quase 16% de todos os óbitos infantis. Nascimentos prematuros e complicações tardias da gravidez também são frequentes por lá, além de cânceres de pulmão e no sistema digestivo. Kabwe, Zâmbia. Por conta de décadas de mineração de chumbo e zinco, a cidade ficou basicamente envenenada. Um estudo feito em 2006 mostra que o chumbo no solo e na água fizeram com que os níveis desse elemento presente no sangue das crianças fossem em média de 5 a 10 vezes maior do considerado normal. O chumbo pode causar crescimento atrofiado, anemia, dificuldades de aprendizado, danos aos órgãos, coma, convulsões e até o óbito. Agbobloche, Gana. Essa é a segunda maior área de processamento de lixo eletrônico da África Ocidental. Eles chegam a importar cerca de 215 mil toneladas de resíduos provenientes da Europa com o intuito de reciclá-los. Mas a reciclagem segura é um processo complexo que requer habilidades e tecnologias adequadas e, infelizmente, isso não é aplicado nos aterros dessa cidade. As atividades irregulares causam um impacto ambiental na região muito nocivo, resultando na contaminação do solo. Para se ter ideia, algumas amostras recolhidas revelam que o solo onde vivem mais de 40 mil pessoas está contaminado com chumbo em 18 partes por milhão, sendo este elemento presente 45 vezes maior que o limite tolerado. Rio Níger, Nigéria. Esse rio possui cerca de 70 mil quilômetros quadrados e ocupa quase 8% da área total da Nigéria. Tão grande quanto o seu tamanho é o nível de poluição. Desde o final dos anos 50, a região concentra a maior parte das operações de extração de petróleo do país e mais de 7 mil incidentes envolvendo vazamentos de petróleo foram registrados. Por anos, mais de 240 mil barris de petróleo foram derramados no delta do rio, e esses vazamentos afetam não só a água, como também o ar. Segundo um artigo publicado no Nigerian Medical Journal em 2013, a poluição pode ser responsável pelo aumento de 24% da desnutrição infantil, além de infertilidade e câncer. Sukinda, Índia. Sukinda contém mais de 97% dos depósitos de minério de cromita da Índia. 12 minas operam sem controles ambientais, levando o poluente ao abastecimento de água potável. Os trabalhadores de minas de cromita ficam constantemente expostos a poeira e água contaminadas, sendo que sangramentos gastrointestinais, tuberculose e asma são doenças bem comuns por lá. Rio Citarum, Indonésia. Esse rio cobre uma área de cerca de 13 milhões de quilômetros e é essencial para a população local. Suas águas estão contaminadas por dejetos industriais e domésticos,
concentrando níveis de chumbo 1000 vezes maiores que o aceito internacionalmente. O maior problema é que 80% da água consumida pela população local vem deste rio, além dele irrigar fazendas que produzem cerca de 5% do arroz cultivado no país e atender 2.000 fábricas da região. Por isso, o governo indonésio tem um plano de investir cerca de 3 bilhões de dólares na revitalização do Citarum nos próximos 15 anos, já que 9 milhões de pessoas têm contato ou dependem dele para sua sobrevivência. Sumgait, Azerbaijão. No passado, esse foi um grande centro industrial soviético e abrigava mais de 40 fábricas que produziam químicos industriais e agrícolas. As emissões nocivas resultantes desse processo beiravam de 70 a 120 mil toneladas anualmente. Os bebês que nascem nas proximidades, em grande parte, são prematuros, natimortos ou com problemas de ordem genética, como anencefalia, hidrocefalia, doenças ósseas e mutações genéticas. Tianjin, China. Essa é uma das maiores bases de produção de chumbo na China. Porém, muita coisa que ocorre por lá acontece de maneira ilegal. Por conta dessas atividades, o nível de chumbo no ar e no solo são respectivamente 8 e 10 vezes maiores do que as normas prevêem. Mailu-Su, Quirguistão. Todo o Vale da Fergana, uma das áreas mais férteis e povoadas da Ásia Central, se encontra sob ameaça por causa desse rio, o lar de quase 2 milhões de metros cúbicos de lixo de mineração radioativa. Para você ter uma ideia, em 2006, cerca de 300 mil metros cúbicos de material caíram no rio Mailu-Su, perto dos rejeitos de minas de urânio, por conta de um deslizamento de terra. E a situação por lá só piora. La Oroya, Peru. La Oroya recebe as emissões tóxicas de uma usina de processamento de metal pertencente à empresa norte-americana Dow Hoon Corporation. Essas atividades foram em grande parte responsáveis por níveis perigosamente altos de chumbo no sangue de 99% das crianças que vivem na área e nos arredores, resultando na morte prematura como consequência dos gases nocivos que permeiam a região. Para se ter uma ideia, a vegetação na área circundante foi destruída pela chuva ácida devido às altas emissões de dióxido de enxofre. Linfen, China. Você acredita que em Linfen, na China, os moradores relatam terem se engasgado com o pó de carvão à noite? Inclusive, o próprio governo chinês percebeu que essa é a cidade de pior qualidade do ar de todo o país. Não é surpresa que 16 das 20 cidades mais poluídas do mundo estejam na China. Hazaribagh, Bangladesh. Esse lugar emprega mais de 10 mil trabalhadores que são expostos a condições extremamente perigosas. Lá, todos os dias, as fábricas descartam 22 mil litros cúbicos de resíduos tóxicos cancerígenos. A consequência já era de se imaginar: problemas de saúde diversos, o que inclui, infelizmente, o câncer. A expectativa de vida dos trabalhadores que moram em casas ao redor do lago é extremamente baixa e diversos problemas de saúde são muito frequentes. Matanza, Riachuelo, Argentina. A bacia do rio Matanza-Riachuelo abriga mais de 20 mil pessoas, já que sua extensão corta 14 municípios de Buenos Aires. Esse rio recebe os dejetos de mais de 15 mil indústrias,
que incluem fabricantes de produtos químicos, o que resulta na contaminação por zinco, chumbo, cobre, níquel e crômio. O pior de tudo são os assentamentos irregulares, feitos por pessoas que não possuem saneamento e usam do rio para suprirem suas necessidades básicas. Chernobyl, Ucrânia. Chernobyl é o local famoso por ter sofrido o pior desastre nuclear da história em 26 de abril de 1986. Uma explosão do reator nuclear da usina liberou de 100 a 500 vezes mais radiação do que as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, afetando uma área de 150 mil quilômetros quadrados. A cidade de Pripyat, a mais próxima da usina, até hoje está longe de se recuperar da tragédia, já que até mesmo as zonas com 30 quilômetros de distância permanecem inabitáveis. As consequências para as pessoas que moravam nas proximidades entre Bielorrússia, Rússia e Ucrânia foram lesões de pele, doenças respiratórias, infertilidade e defeitos congênitos. Dezenas de milhares de pessoas foram afetadas pelo desastre. Dzerzhinsk, Rússia. Até o final da Guerra Fria, esse era um dos principais pontos de fabricação de armas químicas na Rússia. Quase 300 mil toneladas de resíduos químicos foram descartados de maneira inadequada entre 1930 e 1998, levando o livro dos recordes a nomear em 2007 essa cidade como a mais poluída do mundo. Para se ter uma ideia, em 2003, foi relatado que a taxa de mortalidade na área excedia a taxa de natalidade em 260%. A expectativa de vida média era de 42 anos para homens e 47 para mulheres. E até hoje, as consequências continuam. Amostras de água coletadas na cidade apresentam níveis de dioxinas e de fenol 1000 vezes acima do recomendado, o que causa doenças como câncer nos rins, pulmões, olhos e outros órgãos. Hoje em dia, a região ainda é um polo significativo da indústria química russa. Porém, esforços têm sido feitos para fecharem o local de vez, a fim de que o solo contaminado possa ser definitivamente tratado.